Olá pessoal, aqui é o Sentinela. Essa é a segunda parte do áudio, onde estamos abordando o tema igreja, instituição e seita. E o que elas são e as suas diferenças. Se você ainda não ouviu a primeira parte, volte e ouça, para que assim você entenda perfeitamente o que estamos abordando com muita informação, ok? Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, com uma caneta em mãos e vá acompanhando com atenção aí. 1 Samuel capítulo 2. Vamos começar aqui no versículo 12. 1 Samuel 2, versículo 12, diz o seguinte: Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Muito interessante. Você sabe o que significa filho de Belial? Significa pessoas extremamente rebeldes, que odeiam o bem, que amam o mal e os prazeres, a luxúria, o engano, os vícios, amam enfrentar a Deus e militam pela causa de Satanás de uma forma descarada. Lembrou de alguém? Você aí, lembrou de alguém que é filho de Belial e você nem sabia? Pois bem, esses servos de Satanás, descarados, estavam na mais alta posição da Associação Geral daquela época. Você está entendendo a gravidade da situação? Então vamos lá, continuando. Versículo 13. Portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, ou seja, um pastorzinho capacho do seu superior. Hoje nós temos milhares deles nos templos, você deve conhecer alguns. Ele vinha com o garfo de 3 dentes na sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Versículo 15. Então, ou melhor, também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, ou seja, o capaz do pastor, desesperado para subir de posição. Tem muito hoje em dia, se você não sabe. Pastorzinho bajulador de outro, que fica bajulando, bajulando, até ele conseguir o que ele quer, subir na posição para ficar no ar-condicionado, com o pezinho em cima da mesa. Enfim. E dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Então aqui vamos traduzir para os dias de hoje o que esse rapaz falou para ele. Vamos traduzir aqui. Membro papagaio, me dê o seu dízimo agora. Por mais que não estejamos fazendo e trabalhando de acordo com a palavra de Deus. Você precisa me dar o seu dízimo agora. Não importa se você acha que a gente está errado, o que fazemos ou não, eu quero o seu dízimo agora. E a isso, esses membros papagaios respondiam. Versículo 16. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora has de me dar, e se não, por força a tomarei. Traduzindo aqui mais uma vez. Por favor, pastor, faça a obra do Senhor, de forma correta. Que dessa forma, eu vou devolver feliz o dízimo para você. Mas desse jeito, não está certo. E o pastorzinho rebelde responde, não, você vai me devolver o seu dízimo agora, porque senão eu vou tomar de você a força. Através de pressões psicológicas, vou usar o medo contra você, vou dizer que você, se você não devolver o dízimo agora para a nossa seita, você não será abençoado, você não vai para o céu. Vamos ver no aplicativo o quanto você devolve e ver se você terá algum tipo de privilégio entre nós ou não. Vamos lhe excomungar e finalmente lhe perseguir. Amigo, você está entendendo o paralelo até aqui? Isso está acontecendo nos dias de hoje e já está acontecendo há um bom tempo já. Ok? Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Presta atenção. Amigo, toda vez que algum pastor pega o dízimo do Senhor para investir nos seus luxos, em corrupção, em roubo, em desvio, em obras superfaturadas, em eventos superfaturados, fazem caixa 2 em praticamente tudo. Quando você investe o dízimo de Deus, que Deus lhe confiou, aonde não é para investir, promovendo desperdício e o roubando para o seu benefício, sendo um pastor ou um funcionário da instituição, essa pessoa terá um grande acerto de contas diante do Senhor, em breve. Não tenha nenhuma dúvida disso. Veja que está escrito aqui,
Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 553, diz o seguinte: seria uma prática lamentável sustentar através da tesouraria de Deus. O que é a tesouraria de Deus? É o seu dízimo. O seu dízimo. É uma prática lamentável sustentar com o seu dízimo o quê? Aqueles que realmente danificam e prejudicam a sua obra, a obra de Deus, e que estão constantemente rebaixando a norma do cristianismo. Os falsos pastores estão fazendo isso hoje? Estão constantemente rebaixando a norma do cristianismo? O que você acha? E aí, muita gente devolvendo o dízimo para esses falsos pastores. Eu lhe pergunto, você está sustentando com o seu dízimo homens que estão destruindo a obra? Você está sendo cúmplice da rebelião? Meu amigo, isso é uma prática lamentável, ok? O Senhor mesmo diz isso. Em uma coletânea muito interessante que eu estou estudando agora, chamado The Crass Collection, foi o Espírito Profecia que escreveu, né? Claro. Na página 120 diz o seguinte: a igreja deve levantar-se. Os membros devem acordar do sono para perguntar como está sendo usado o dinheiro que eu ponho no tesouro. O Senhor deseja que um exame minucioso seja feito disso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim para mim, ó, eu devolvo meu dízimo e se ele vai usar para o mal ou para o bem, isso é um problema dele. Eu estou certo com Deus. A pergunta que eu te faço é, você tem certeza? Você tem certeza que você está certo com Deus? Se você tem consciência que aquele pastor, que aquela instituição está pegando o seu dízimo e fazendo mau uso dele, você sabendo disso, você é cúmplice. Você é cúmplice. Então não brinque com o dinheiro do Senhor. Você tem um cérebro, você é capaz de pensar, capaz de enxergar e de ouvir. Você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Se você continuar devolvendo o dízimo do Senhor para pessoas que estão roubando a Deus, destruindo a obra, fazendo tudo que é de mal, filhos de Belial, destruindo a obra, você está sendo cúmplice desse grupo, ok? Simples assim. Voltando aqui, versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Veja que interessante. Em paralelo ao que estava acontecendo na seita e seus pastores, Deus estava preparando um pequeno grupo fiel para assumir a obra. Olha só o paralelo. Você sabe o que significa uma veste de linho branca? Pureza de caráter. Um grupo de pessoas que foi justificado pela sua fé diante do Pai, através de Jesus. Vá observando o paralelo. Continuando aqui, 1 Samuel 2, agora vamos começar no versículo 22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam, presta atenção, se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Amigo, que terrível isso! Que terrível isso! Misericórdia! Eu não vou nem entrar nos detalhes de como isso é atual. Se você já trabalhou ou trabalha em associações, uniões ou divisões da instituição, você sabe, mais do que todos, de qual é a realidade desses lugares. É um pastor pegando a mulher de outro pastor. É um escândalo abafado através do outro. Que se viessem a público, eu acho que nem os papagaios aguentariam permanecer na seita. Esses são homens doentes, os menores e mais vis da sociedade. Esses são os filhos de Belial, homens que vivem no luxo e com muito tempo de ociosidade para investir nas mais doentes imoralidades que você possa imaginar. Por baixo daquele terno e gravata, por trás daquela máscara de bom moço, estão os piores homens que você já conheceu. Eu nem vou mencionar aqui as denúncias que eu recebo e as coisas que eu mesmo já presenciei, porque eu não tenho estômago para isso. E me deixa abismado em como esses homens satânicos ainda permanecem em seus cargos. A quantidade de pastores que adulteram com as suas próprias secretárias e com membros da instituição é tão alto, mas tão alto, que já se tornou comum ouvir sobre isso frequentemente. Impressionante a que ponto a gente chegou. Toda essa promiscuidade entre os líderes se tornou comum. Misericórdia, Senhor. Versículo 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, meus filhos, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Repetindo, vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor, seus filhos de Belial, estimulando os outros a serem filhos de Belial, assim como vocês.
Você se lembra dessa frase? Você pode pecar até o fim, pois Jesus sabe que você tem vícios assim como eu. Por isso, Jesus perdoa. Lembra? Lembra disso? Quem que você lembra? Quanto de pastor hoje que fala isso nos púlpitos? Inclusive os famosinhos. Inclusive os famosinhos. Eles pecam, eles estão até a tampa de tanto pecado que eles têm e forçam isso goela abaixo aos membros da igreja, que aceitam sem falar nada. Ou seja, você peca, tudo bem, eu também peco, mas Jesus vai perdoar a gente no final. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás, ok? Continuando aqui. Versículo 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor, presta atenção aqui, porque o Senhor os queria matar. Muito interessante. Depois de todo o apelo que o seu pai fez, eles não ouviram. E a pergunta é, por quê? Por que eles não ouviram? Por que esses pastores não ouviram? Porque eles, porque eles não ouviam quando o protesto de um membro era ignorado por eles. Por quê? Porque o Senhor o queria matar todos eles. Você está entendendo o paralelo aqui? Por que você acha que a maioria desses pastores e papagaios não lhe ouvem? Quando você clama em alta voz que a instituição, seus falsos pastores e seus papagaios serão destruídos, a menos que eles se convertam. Porque, na verdade, o Senhor quer verdadeiramente lhes destruir. O pecado contra o Espírito Santo já foi cometido. Eles são incapazes de mudar. Eles se tornaram surdos e cegos. Em 1 Samuel 2:29, diz o seguinte: honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Presta atenção. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que o que me desprezam serão desprezados. Percebeu aqui a palavra perpetuamente, que significa sempre? Você percebeu essa palavra? Deus levantou uma igreja e ela disse que ele disse que sempre estaria diante dele. Sempre. Mas tudo isso tem uma condição, você entende? Ser a menina dos olhos de Deus tem uma condição. Se ela não seguir essa condição, ele dirá, longe de mim tal coisa. E logo na sequência, ele diz, aos que me honrarem, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão também desprezados. Aqui, o Senhor aciona o plano B. O pequeno remanescente. Os fiéis ao Senhor de verdade. O seu esquadrão de elite. As forças especiais do Senhor. Aqueles que conhecem a voz do seu pastor e general, mesmo de longe. Esses não são papagaios de instituição ou de falsos pastores. Esses sabem o que precisam fazer e estão sendo treinados diretamente pelo Espírito Santo. Ok? Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Amigo, não ficará pedra sobre pedra da instituição. Falsos pastores e seus papagaios serão engolidos totalmente por Babilônia. E isso acontecerá muito em breve. Fique atento. Veja agora esses textos muito interessantes do Espírito de Profecia. Esse aqui está em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 402. Diz o seguinte: seria possível termos confiança em pastores que, às mesas em que é servida a carne, unem-se aos outros que comem-la? Em outros para comê-la? Andem nossos pastores e comportores sob a bandeira da estrita temperança. Nunca vos envergonheis de dizer, não, obrigado, não como carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos. Você por acaso conhece algum pastor que não come carne de animais mortos? Eu, pessoalmente, conheço somente 3. Lembrando que existem dezenas de milhares de pastores na instituição hoje. Quero que você pense nisso. Eu conheço dessas dezenas de milhares somente 3. Tá? Em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 404, diz: porventura, os ministros do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais,
devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência de que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Meu amigo, pastor nenhum, homem, pessoa nenhuma que viva do dízimo é permitido para ele se alimentar de animais mortos. Que fique bem claro. Se o teu pastor, se o teu líder religioso está fazendo isso, ele não está servindo a Deus. Simples assim. Ele está servindo a Satanás e está falando e sendo influenciado por Satanás, ok? Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 89, diz: terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados. E também os que consentem em receber e manter os não santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Quem são esses aqui? Quem são? Isso mesmo, são os pastores, filhos de Belial. Sinto-me alarmada pelo povo de Deus, o qual professa crer em solene e importante verdade, pois sei que muitos deles não se acham convertidos nem santificados por ela. Em Signs of the Times, dia 1º de dezembro de 1881, diz o Espírito Profecia: quando os homens de Israel testemunharam a trajetória corrupta dos sacerdotes, acharam mais seguro que suas famílias não mais subissem ao local designado de adoração. Muitos saíam de Siló com sua paz perturbada. É isso que acontece hoje com você? Você sai hoje de um templo e a tua paz está perturbada? Você fica inconformado, revoltado com as abominações e erros que estão sendo cometidos dentro da instituição? É isso que o pessoal sentia lá também na época em Siló. Sua indignação desperta, até que finalmente se determinaram a oferecer eles mesmos os sacrifícios, concluindo que isso seria aceito por Deus, em vez de sancionar de qualquer maneira as abominações praticadas no santuário. Ou seja, os fiéis pararam de frequentar o templo por causa da quantidade de abominação que eram feitas por aqueles filhos de Belial, fantasiados de pastores. Eles preferiram ficar fazendo o culto em suas casas do que aprovar com a sua presença e o seu dízimo todas as abominações que estavam sendo feitas pela liderança no templo. Mas eles cometeram um erro, o erro de fazer algo que Deus não permitiu eles fazer. E o que era? De sacrificar. Hoje, meu amigo, hoje você pode sim oferecer um culto ao Senhor na sua casa. Não existe essa proibição. Se você está se colocando em perigo, olhando e ouvindo abominações dentro dos templos, você está compactuando com o erro, tá? Com a sua presença e os dízimos que Deus lhe emprestou. Então não brinque com isso. Você pode sim hoje cultuar na sua casa. Você, a sua esposa, os seus filhos, vocês são uma igreja. Vocês podem montar um pequeno grupo na sua casa e louvar a Deus da forma que Ele nos pede e que nos dá paz e tranquilidade, sabendo que o Senhor está no nosso meio, que podemos louvá-lo, sentir a presença dele ao nosso lado e assim sermos habilitados a receber a sua bênção. Presta bem atenção nisso. Em Patriarcas e Profetas, na página 424, diz o seguinte: esses sacerdotes infiéis também transgrediam a lei de Deus e desonravam o ofício sagrado pelas suas práticas vis e degradantes. Todavia, continuavam a poluir com a sua presença o tabernáculo de Deus. Muitos dentre o povo, cheios de indignação ante o corrupto procedimento de Ófine e Finéias, deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Assim, o serviço de Deus, que Deus ordenara, era desprezado e negligenciado, porque se achava ligado com os pecados de homens ímpios, ao mesmo tempo em que eles, cujo coração era inclinado ao mal, se tornavam audazes no pecado. A impiedade, a dissolução e mesmo a idolatria prevaleciam em terrível extensão. Muito interessante. 2 grupos pararam de ir aos templos. 2 grupos. Presta atenção. Os fiéis a Deus, que ficaram fazendo seus cultos em casa, e os infiéis, que estavam somente procurando uma desculpa para se entregar completamente aos seus ídolos e vícios e colocar a culpa nos falsos pastores. Então a pergunta é: qual deles é você? O simples fato de você não ir ao templo não significa que isso é um motivo para você se perder. Na verdade, é justamente o oposto. É a partir daí que veremos quem é o joio e quem é o trigo de verdade. Quem vai permanecer no caminho da verdade, sem precisar de um templo para se lembrar de cultuar, ou quem vai se afundar no mundanismo, que na verdade aconteceria de qualquer maneira, ele indo ou não num templo todas as semanas. Você está entendendo? Em Patriarcas e Profetas, página 424, diz o seguinte: se ele houvesse tratado com justiça seus ímpios filhos,
teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal e punidos de morte. Quando, porém, o juiz de Israel negligenciou sua obra, presta bem atenção agora, Deus tomou a questão em suas mãos. Aonde você já ouviu essa frase antes? Tomou a questão em suas mãos. Presta atenção aqui em Eventos Finais, página 203. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra, presta atenção, de um modo muito fora do comum, da comum ordem de coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas aonde? Em suas próprias mãos. Muito, muito interessante. O que aconteceu lá com Eli e os seus filhos vai voltar a acontecer nos nossos dias. Deus vai tirar a rédea da mão dos falsos pastores e da instituição e vai tomar em suas próprias mãos a rédea, porque eles estão sendo abomináveis aos olhos de Deus, assim como aconteceu lá na época de Eli. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum, presta atenção que ainda é o Espírito de Profecia falando, hein? Povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados como? Passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Louvado seja Deus, meu amigo. Toda vez que a instituição falha em cumprir sua missão, o Senhor toma o controle da situação em suas próprias mãos. O Senhor em breve irá passar por alto os falsos pastores e os seus papagaios e irá usar os chamados leigos, que não estão mais se contaminando com os erros de uma seita. Vocês estão entendendo aqui o paralelo ou não? A igreja se tornou uma instituição e logo depois uma seita. A lei dominical vem justamente para fechar a porta da graça dessa seita, que já ultrapassou seu período de misericórdia de 4 gerações, ou 160 anos, e que se completou em 2023. A instituição completou 160 anos em 2023. Presta bem atenção nisso. 4 gerações de misericórdia. A lei dominical vem como último aviso aos papagaios, que ainda dão suporte presencial e financeiro a esse covil de cobras inútil. O aviso é claro: sai dela, povo meu. Só sai quem é de Deus. Você está entendendo? Não, não fica ali. Não vai sair o joio, certo? Como os falsos pastores estão falando. O aviso é claro. A palavra de Deus é clara. Sai dela, povo meu. Só sai quem é de Deus. Quem não é, vai ficar dentro das instituições falidas espiritualmente e irão para o abismo, abraçadinho com o seu pastor de estimação. Sai dela significa sair. É simples de entender. Não é permanecer nela, é sair. Até quando o povo cego e surdo vai continuar cego e surdo? Mais claro do que isso, é impossível. Em Evangelismo, página 707, diz o seguinte: a obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante, que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Ou seja, somente alguns, um pequeno grupo de membros da instituição vão se tornar parte da igreja. Em Eventos Finais, página 172 diz: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Nenhum entre 20 significa menos de 5%. Menos de 5% dos membros da instituição hoje serão salvos. É grave, a situação é grave. Menos de 5%. Em Olhando para o Alto, página 160, diz: aqueles que julgam que a igreja militante é a igreja triunfante cometem um grande erro. Quer que eu repita ou não? Aqueles que julgam que a igreja militante... O que é a igreja militante? A instituição. Quando ela fala igreja, ela não define uma da outra, mas aquela ela definiu. Existe uma igreja militante e uma igreja triunfante. A igreja militante é instituição. E a igreja triunfante é a menina dos olhos de Deus. Ela é a menina dos olhos, é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Cometem um grande erro, certo? Aqueles que julgam que a igreja militante é a igreja triunfante cometem um grande erro. Em Conselhos para a Igreja, página 244 diz: a igreja militante não é a igreja triunfante. Não é, certo? Enfim.
Esses textos do Espírito de Profecia abaixo estão somente em inglês. Presta atenção agora neles. E a pergunta é, por quê? Por que que esses textos não foram traduzidos? Por quê, meu irmão? Por que existem tantos livros que ainda não foram traduzidos para o português? E quando uma outra pessoa traduz e vende esses livros, a instituição sai correndo e fica nervosinha e indignada. Será que é falta de tempo que eles estão tendo para traduzir? Será que eles não traduziram porque está faltando dinheiro nos seus cofres bilionários? Talvez seja porque eles não têm uma estrutura gigantesca com muitos funcionários para traduzir esses conteúdos que são de extrema importância para o mundo. Detalhe interessante, hein? É saber que hoje existem programas que traduzem esses livros em minutos. Minutos. E tudo o que eles precisariam fazer era arrumar as concordâncias dos textos. Só isso. Mas você quer saber o porquê eles não traduzem uma boa parte dos livros do Espírito de Profecia? Principalmente muitos materiais que a serva do Senhor escreveu nos últimos anos de sua vida? Sabe por quê? Porque ela falou abertamente sobre tudo o que falei nesses áudios até agora. Ela mostrou e escreveu no que se tornou a instituição e o que aconteceria com ela em breve. E para que fosse controlado essas informações e alertas do Senhor para o seu povo, a liderança diabólica tentou esconder por décadas todos esses livros e textos. E fazem de tudo para não traduzirem os livros-chave. Um deles é o livro Spald Magan, volume 1, 2 e 3, vendidos pela IAGE, que traduziu essa coleção preciosa que escancara a podridão que a instituição se tornou e que seus líderes fazem de tudo para esconder. Pois bem, vamos a alguns outros textos que eu traduzi aqui, pois não foram traduzidos até hoje. Em Spald Magan, por exemplo, volume 1, página de 10 e 11, diz o seguinte: Então vi a mãe das meretrizes. Vi que a mãe não era suas filhas, mas separada e distinta delas. Ela teve o seu tempo e que é passado às suas filhas, as igrejas protestantes. Seriam as próximas a subir ao palco e agir com a mesma mente da mãe quando esta perseguia os santos. Vi que a mãe tem declinado em poder e as filhas têm crescido. Em breve irão exercer o poder outrora exercido pela mãe. Presta bem atenção agora. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais. Vou traduzir agora o que ela falou aqui para vocês, para vocês entenderem. Lembra que eu falei? Igreja nominal. O que é uma igreja nominal? É a instituição. Instituição é igreja nominal. E os adventistas nominais. Quem são os adventistas nominais? São os membros institucionalizados. Esses são aquilo que eu chamo de papagaios de pastor, papagaio de instituição. Então, de novo aqui, vi que igreja nominal e os adventistas nominais, ou seja, vi que a instituição e os seus papagaios, semelhantemente a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Presta muita atenção nisso aqui. Os santos nessas alturas serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos, mas a igreja e os adventistas nominais, que conhecem nossa fé e costumes, pois nos odeiam por causa do sábado, já que não podem refutá-lo, virão trair os santos e os entregarão aos católicos, como os que desprezam as instituições do povo, ou seja, que guardam o sábado e negligenciam o domingo. Amigo, se você quiser, volta de novo esse áudio e ouça de novo esse texto, porque ele está cheio, recheado de informação. Compre o livro na IAGE, Spalding Magan, volume 1, 2 e 3, ok? Livros preciosos. E agora eu estou lendo a coleção Crass, que também é fenomenal, não foi traduzido pela instituição, não foi. É fenomenal também, falando dessas mesmas verdades que essa corja satânica na liderança da instituição não permite chegar até as pessoas, tá? E aqui em Review in Herald, do dia 23 de abril de 1901, diz: aqueles que estão dispostos a ser guiados por teorias falsas e doutrinas doentias, que constroem as suas esperanças para a eternidade em mudanças, descobrirão que a tempestade da provação varrerão seu refúgio de mentiras. A estrutura deles, quem que é a estrutura deles?
é a instituição que eles adoram. Cairá e eles perecerão. Presta atenção. Perdidos, perdidos por toda a eternidade. Amigo, como é claro. Isso aqui está agora em Special Testimonies for Ministers and Workers, volume 9, página 30. Diz o seguinte: página após página poderia ser escrita a respeito dessas coisas. Conferências inteiras estão a ficar fermentadas com os mesmos princípios pervertidos. Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. O Senhor trabalhará para purificar a sua igreja. Em verdade vos digo que o Senhor está prestes a virar e derrubar as instituições chamadas pelo seu nome. Quem são as instituições chamadas pelo seu nome? Quem são? Amigo, não seja bobo. Está claro. É as pessoas que não querem ver. Às vezes a informação não chega até ela, mas hoje está chegando até você. Para de ser enganado. Deus irá derrubar, virá as instituições que são chamadas pelo seu nome. Conferências inteiras serão destruídas, inteiras. Irmão, não brinque com isso. Quer algo mais claro do que isso? Páginas poderiam ser escritas sobre isso. Conferências inteiras serão perdidas. O Senhor irá purificar a igreja, não a instituição. O Senhor está prestes a virar e derrubar as instituições chamadas pelo nome. Amigo, qual instituição é chamada pelo seu nome? Acorda. Em Letters and Manuscripts, volume 21, página 14, diz: os discípulos ficaram maravilhados com suas palavras. Com as palavras de quem? Com as palavras de Jesus. Eles não conseguiam ver como poderiam ser cumpridos ao olharem para as pedras maciças do seu grandioso e belo templo. Pareceu-lhes que a estrutura deveria permanecer para sempre. Isso é exatamente como acontece nos dias de hoje, onde os membros da instituição confundem igreja com instituição, olham com orgulho para todo o poder e o brilho da instituição, como ela é grande, multinacional, cheia de escolas, hospitais e ONGs. Eles acham que essa estrutura irá permanecer para sempre. Eles acham que isso é a comprovação da bênção do Senhor. Eles se acham seguros nessa estrutura. Em breve verão a verdadeira realidade. A instituição é como uma gaiola dourada. Por fora é linda e brilhante e imponente, mas que prende psicologicamente todos os que estão nela, através de medo, manipulação, perseguição e persuasão. Se aproveita da ignorância das pessoas para escravizá-las. Pessoas que acabam desenvolvendo síndrome de Estocolmo, aonde acabam amando e protegendo o bandido que lhes sequestrou e lhes faz muito mal todos os dias. Impressionante de ver essa nossa realidade. Síndrome de Estocolmo. A grande maioria dos papagaios de pastor hoje tem síndrome de Estocolmo. Tá? Em Primeiros Escritos, página 123, diz: vi que nem jovens e nem velhos devem assistir às suas reuniões, pois é errado, assim, encorajá-los, enquanto ensinam o erro, que é veneno mortal para a alma, e doutrinas que são mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e erros, devemos ficar firmes na liberdade com que ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro, sem a isso ser obrigados. Pois a menos que ele nos envie a essas reuniões onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, ele não nos guardará. Presta atenção. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao redor fica contaminada com as trevas. Se você ainda está indo num templo da instituição, onde eles ensinam e inculcam erros abomináveis, rebelião aberta, cultos que parecem pentecostais, emocionais, humanistas, que não ensina mais nada de verdade. Tudo é aguinha com açúcar misturado com o veneno do diabo. É isso que é. Se você está se obrigando a ir lá, achando que você, por algum motivo, precisa ir, Deus não vai lhe proteger dos enganos que ali são ensinados. Ele vai se retirando de você, assim como os anjos de Deus, e ele vai deixando você nas mãos do diabo cada vez mais, até que finalmente você comece a concordar com aquelas maluquices que os pastores e a liderança vai ensinando
naquele centro espírita, que eles chamam de templo de Deus, e você vai abraçadinho com ele para o abismo em breve, infelizmente. Em Primeiros Escritos, página 69, diz: O Senhor me mostrou que grande obra devia ser feita por seu povo, antes que esse estivesse em condições de estar em pé para a batalha do dia do Senhor. Minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaravam adventistas, mas rejeitam a verdade presente. Você conhece pessoas hoje que se diz adventista, mas odeia a chamada verdade presente? O que é verdade presente? Estude o que é verdade presente. O Senhor fala: não se alimente de animais mortos, vá ter uma vida no campo, plante a sua comida, guarde o sábado, viva uma vida simples diante de Deus. A nossa vida não é aqui, nós somos somente peregrinos nessa terra. Verdade presente, uma reforma de saúde, uma reforma de vestuário, uma reforma de comportamento. Tudo isso é verdade presente. Chega na igreja e fala sobre verdade presente para você ver. Chega lá para você ver o que vai acontecer com você. Então ele está falando aqui, ó. Minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaravam adventistas, mas rejeitam a verdade presente. E vi que estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los e espalhá-los agora no tempo do ajuntamento. De maneira que as joias preciosas entre eles, que anteriormente tinham sido enganadas, tenham os seus olhos abertos e vejam o seu verdadeiro estado. Olha que interessante. E agora, quando a verdade é lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver a sua beleza e harmonia, e deixar suas relações e erros anteriores e abraçar a preciosa verdade e permanecer aonde possa definir sua posição. Muito, muito interessante. O sexto milênio vai chegando ao seu fim, daqui 3 anos. Uma lei dominical, nesse mês de janeiro de 2024, está sendo promovida pelo Washington Post, um famoso jornal americano. Falta muito pouco para o fim. A instituição e seus membros permanecem dormindo um sono profundo. Se distancie e fique atento agora. Mais do que nunca, esses próximos eventos serão aqueles que irão definir seu futuro eterno, e eles serão muito, mas muito rápidos. Lembre-se, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Por isso, acorde de uma vez por todas e fique atento. Até a próxima.